O título do livro, né, são 5 votos para obter o poder espiritual, do trecho Verdades que Transformam. 5 votos, eles são baseados a respeito da opinião de um autor desconhecido. Eu fiz uma leitura do livro, fiz umas observações, separei alguns títulos, e vou deixar com que o destrinchamento, os detalhamentos, as ramificações daquilo que for falado, seja dito através de mim, sendo usado pelo Espírito Santo. A primeira questão. Nós devemos tratar o pecado de maneira séria. O Espírito Santo em nossas vidas, ele traz uma mudança de maneira grande. Pelo menos é para acontecer assim. Quando nós temos o Espírito Santo, nós não simplesmente fazemos as coisas que os outros fazem, mas fazemos aquilo que o Espírito Santo quer de nós. Ele quer nos usar de maneira poderosa a ponto de as pessoas conseguirem notar o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. E observe que na primeira parte nós vamos falar a respeito da carne. Nós vamos falar sobre a ação que nós temos e podemos dizer se é o Espírito Santo em nossas vidas ou não. Será que nós, nas nossas atitudes cotidianas, estamos deixando com que o Espírito Santo seja a pessoa que nos guia? Ou se quem está guiando somos nós mesmos? Será que quem me guia sou eu ou é o Espírito Santo? Uma outra mensagem eu falei a respeito de um carro na qual nós podemos ser o motorista desse carro e o Espírito Santo ser o carona. E também nós podemos ser o carona e quem está dirigindo o carro. Significa que nós temos a chance, a autonomia dada por Deus através do livre-arbítrio de deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida de maneira 100%. Ou nós apenas deixarmos ele ser um carona, um orientador, mas a decisão final quem toma somos nós. Quem guia os nossos caminhos somos nós. Qual desses nós somos? 5 votos para obter o poder espiritual. O pecado, ele deve ser tratado de maneira séria. Percebe que, na atualidade, nós vemos que as pessoas elas estão relativizando o erro, relativizando o pecado. Tudo aquilo que nós sabemos que é errado, hoje está passando a ser um possível certo. Se há a possibilidade de você dizer que aquilo não é errado, você pelo menos também não diz que é certo. Você relativiza. Vai do ponto de vista. Talvez para você esteja errado, mas para mim pode estar certo. Aquilo que é nitidamente algo que leva à destruição da pessoa, está sendo agora menosprezado, ou pelo menos não está sendo levado a sério. Aquilo que vai levar à destruição não está sendo levado a sério. Está sendo mudado o jeito de falar sobre essas coisas, e o jeito que essa mudança está sendo afetada, está sendo implantada, faz com que as pessoas não considerem mais aquilo que é perigoso, tão perigoso assim. Vamos dar um exemplo. Nós sabemos que nossa lei, vou dar um exemplo só bem simples que todo mundo entende. Nós sabemos que a lei brasileira, cláusula pétrea, diz que a vida, ela tem que ser prioridade. Nós precisamos preservar a vida como prioridade. O Brasil tem pena de morte? Não. Porque nossa lei, como cláusula pétrea que não vai ser mudada, pelo menos o certo é isso, ela não permite com que a gente tenha o poder de decidir se uma pessoa vive ou se uma pessoa morre. Então a justiça não pode agir como nos Estados Unidos, que a depender da gravidade do crime, há pena de morte em certos estados lá. Nós aqui temos prisão perpétua, que acumula-se a quantidade de crimes e dá uma quantidade de anos. Não temos exatamente a prisão perpétua, mas temos sim um acúmulo de anos, que nós sabemos que para uma pessoa é prisão
perpétua. Ah, o carinha pegou só 275 anos de prisão. Isso é só um número logístico. Isso é prisão perpétua. Então, nós sabemos que a vida daquela pessoa, por mais que o crime tenha sido brutal, e por mais que a gente até queira que ela perca a vida dela, porque é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter a sua vida, nossa lei não permite. Nossa lei não permitindo, isso abrange para diversas outras coisas. Como? Se nós também não podemos matar alguém, nós temos o direito de ir e vir, também faz parte da cláusula pétrea. E essas leis que os homens criam, eles têm base na fé cristã. Todo o consenso moral é por causa do cristianismo. O que é certo é errado. A moral daquilo que é certo e que é errado, ela tem como base, como fundamento, a fé cristã. O cristianismo diz que não mate, que é errado. Não cobice o que é dos outros, porque é errado. Não ultrapasse certos limites, porque é errado. Tudo isso, todas essas coisas, ela é criação de moral. A moral, ela faz com que seja acima da lei. Ou seja, por mais que a lei me permita algo, a minha moral cristã, ela tem que ser acima daquilo que a lei permite. E por que eu estou falando isso? Porque a lei em diversos países está indo de encontro à moral. E o pecado, que é esse encontro, é um pecado que está sendo relativizado. E qual é esse pecado? Abortar uma criança. A criança, ela é o quê? Uma vida. É ou não é? Ou eu estou enganado, ou a criança não é uma vida, só porque está no ventre da mãe. E nós sabemos disso. Nós sabemos que aquele feto, pela própria palavra de Deus, antes de nós virmos a nascer, antes de sermos gerados, o Senhor já sabia quem nós éramos. Então, desde antes da concepção, o Senhor já diz que nós somos. Já diz quem nós vamos ser. Antes de nós nascermos, para Deus, já nascemos. Só falta simplesmente se formar e vir ao mundo. Mas, de acordo com a lei humana, relativizando o pecado de matar uma criança, está dizendo que há um controle de natalidade por parte da família, ou seja, o homem e a mulher decidem interromper, que na verdade não é nem interromper mais, já estão mudando os nomes e nós vamos falar a respeito de certos nomes aqui, fazendo o que eles chamam de controle seletivo, ou seja, nasce aquele que selecionamos que deve nascer. A vida, por mais que a lei diga algo, já está começando a relativizar para que a lei não tenha o seu devido valor. E a única coisa que supera a lei, o que é? A moral. Nós sabermos que isso é errado já é o suficiente, independente do que a lei diga. O pecado ele está tão sendo relativizado que as pessoas, sabendo que matar uma criança é errado, pela relativização da coisa, elas começam devagarzinho a acreditar que o que era extremamente impossível de se cogitar, hoje em dia já passa a ser algo cada vez mais normal. E esse normal está sendo tão impregnado dentro da sociedade que está começando a afetar a mente cristã. E alguns cristãos estão começando a não achar isso um absurdo, como é. Alguns cristãos já estão começando a cogitar a possibilidade de matar uma criança. Porque o pecado está sendo relativizado. E essa relativização, ela está entrando de diversas maneiras. Não é só em questão de a lei falar algo e isso se torna certo, então vamos fazer porque se a lei permite, é o correto. Não, não é só isso. Há muitas outras situações em que o pecado está entrando. Em que a morte, de maneira literal e pelo menos de maneira metafórica, está entrando na vida das pessoas. E observe que para nós obtermos o poder espiritual,
Segundo esse livro, há 5 votos que nós devemos fazer em nossas vidas. O primeiro voto é nós tratarmos de maneira séria com o pecado. Não importa o que o mundo diz, não importa o que as leis digam, não importa o que falam para nós e o quão pareçam certo. Se é errado, é errado. Se o mundo diz que a criança só passa a valer a vida dela a partir de 2 semanas, nós vamos aderir isso porque o mundo diz? Porque a lei permitiu? Não, nós não vamos aderir. Porque a palavra de Deus fala o contrário disso. A criança sendo dilaceradas em certos países, em países aqui vizinho, se não me engano, a Colômbia já permitiu, a Argentina permitiu, com 6 meses de gestação. Você sabe como é que está uma criança com 6 meses de gestação? Toda pronta, com as digitais formadas há muitos meses. O cérebro todo formado. Crianças nasceram de 6 meses e estão adultos, muitos bem-sucedidos hoje. 7 meses, 8 meses, elas nasceram e são boas pessoas hoje. Então a diferença das pessoas que morreram dilaceradas com 6 meses e agora com 30 anos, qual é a diferença? O tamanho delas. Vocês percebem que o pecado, a retirada da vida, ela só mudou porque a gente não vê? Percebe que é menos doloroso para as pessoas matar quando não se vê, quando só sai aquele caldo de órgãos, pele, ossos, cérebro moído em uma vasilha. Porque eles não viram a criança inteira. Para eles é aceitável fazer isso do que quando a criança já está no colo. E me desculpe o jeito que eu vou falar, mas a criança está no colo e aquela atitude é a mesma coisa de pegar essa criança no colo, botar no chão e pegar uma marreta e começar a esbagaçar ela toda. Vocês percebem o quão cruel é a mudança da lei e a relativização do pecado? Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é que tem uma placenta, uma barriga, cobrindo a nossa visão nua de ver aquela criança. E isso é relativização do pecado. E as pessoas estão começando a dizer, podemos fazer isso. Podemos botar isso adiante. Eu posso matar o meu filho porque eu simplesmente não tive os devidos cuidados com uma prática que eu sabia que a consequência seria essa. Porque todo mundo que se deita com um homem, uma mulher que se deita com um homem, ela sabe que há a possibilidade de ela engravidar. E eis a questão. Então não devemos deixar com que o pecado entre nas nossas vidas. Não devemos negociar com o pecado. E esse é um dos primeiros votos que nós devemos fazer com o Espírito Santo. Espírito Santo, o pecado não fará parte da minha vida. Isso é inegociável. Em um estudo nós podemos nos aprofundar mais nisso. Segundo ponto, não seja dono de nada. Não seja dono de coisa alguma. Nós às vezes queremos ser donos de tudo que nós temos. Eu quero ser dono de meu carro, eu quero ser dono da minha casa, eu quero ser dono da minha empresa. Observe o que nós lemos. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, nós somos como pote de barro, para que fique claro que o poder supremo, esse tesouro que nós temos dentro de um pote de barro, ou como um pote de barro, tem que ficar claro que o poder supremo, esse poder pertence a Deus e não a nós. O poder da riqueza, o tesouro que está dentro desse pote, qualquer tesouro, qualquer riqueza que você tenha, pertence a Deus e não a nós. Se nós temos alguma coisa, é pela permissão dele. Se você tem um carro, é pela permissão dele. Se você tem uma roupa, é pela permissão dele. Se você puxa esse ar, é pela permissão dele. Não há conversa para isso. Mas muitas vezes nós queremos ser donos daquilo que não somos donos. Achamos que é por causa das nossas forças que nós conseguimos determinadas coisas. Mas se Deus isolasse o homem simplesmente se autodestruiria. Porque sem Deus nós não somos nada.
Observe, no primeiro tópico eu separei algumas coisas, algumas fobias, né? Porque o pecado, ele simplesmente está tendo o nome mudado para poder ser adaptado à igreja. E eu separei algumas fobias que eu criei. Eu estava ali, falei, eu vou criar algumas fobias aqui, que quem sabe não seja algo que é uma profecia, né? O futuro, quem sabe não é algo que vá acontecer. Raiva excessiva. Ela tem um nome mudado agora, as pessoas não estão mais... Uma coisa é você se irar e não pecar, a Bíblia não condena você se irar. O problema é o pecado que nós cometemos por estarmos irados. Uma pessoa que está constantemente irada, ela é calmofóbica. É calmofóbica. Calmofóbica. Ela tem fobia calma. Ela não consegue ser tranquila. Não consegue ser paciente. Aqui está escrito calmofobia. Ela fala calmofóbica, né? Calmofobia. Uma pessoa que é frouxa ou covarde, qual é a fobia que ela tem? Ela tem coragem-fobia. Porque essa pessoa ela tem fobia a ter coragem, a ter ousadia. Coragem-fobia. Ela não consegue botar para frente algo porque ela tem medo de fazer. É frouxa. Ou frouxo. Religioso. O que é que o religioso é? Ele é celestiofobia. Ele tem medo de ser um cidadão do céu, um cidadão celeste. Ele prefere ser um cidadão da terra que imita o cidadão do céu. Ele é um religioso. É uma pessoa que ele age conforme o que os outros podem ver que ele está fazendo. Como nós falamos sobre questão religiosa, o religioso se preocupa muito com roupa, é ou não é? Precisa estar todo alinhado, o cabelo o mais apertado que puder estar, sem um frizz, se puder. Não é assim? Para que as pessoas vejam que aquela santidade exposta existe. Não. O meu eu exterior está mostrando o quanto eu sou santo. Então a pessoa usa esse eu exterior mostrando o quê? Cabelo, roupa. Não é isso? Eu não posso usar utensílios, não posso fazer tal coisa no meu cabelo, não posso. Tudo isso simplesmente para mostrar que é santo, sendo que a santidade ela não vai de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora. Isso é uma pessoa celestiofóbica. Pessoas que têm uma mania de ser autoritárias. Qual é a fobia para uma pessoa que gosta de mandar demais? Pessoa que gosta de que todo mundo fique abaixo dela. A pessoa ela tem mansofobia. Essa pessoa ela não consegue ser tranquila. Ela não consegue baixar a cabeça para certas situações. Ela não consegue ser o que a Bíblia diz. Lá eu não lembro se é em Efésios, eu acho que é Colossenses, fala. Ela não consegue ser mansa. Não consegue ser mansa. Ela tem pavor a isso. Não, irmão, ser manso não é comigo não. Se vier com 1, eu vou com 5. Se me der numa face, eu esbufeteio todo, mas não dou nem chega nem a me bater. É a pessoa que se pisar no calo, ela dá uma voadora de quem pisou no calo. Essa pessoa, ela é mansofóbica. Pessoas que não gostam de vir para a igreja. Pessoas que não gostam de vir para a igreja, eu inventei a fobia dela. A fobia de quem não gosta de vir para a igreja é cultofobia. A pessoa tem um pavor de culto. Quando vem arrastado é para mostrar que veio. É aquela pessoa que não ama estar na casa de Deus. É a pessoa que troca qualquer coisa ou bota qualquer desculpa para não estar aqui. É ou não é? Pessoas que têm a cultofobia, ela vai simplesmente substituir o que puder para não vir ao culto. Cultofobia. Estou errado ou minha fobia está errada? Não, né? E os dois últimos são: eu só amo aqueles que me amam. Isso é fácil, né? Eu amo minha mãe, eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo meus parentes, eu amo os irmãos da igreja. Eu amo quem me ama. Isso é lindo. Mas aqueles que me perseguem, aqueles que me odeiam, eu quero eles longe de mim. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. É assim que a gente quer agir, sendo que a palavra de Deus, ela deixa bem claro. Se você pudesse, se seu inimigo chamar você para andar 1 quilômetro, ande com ele 2. Se seu inimigo falar para você
que está precisando de algo, o ajude. Se ele te bater numa face, dê a outra. Porque senão você vai estar sendo o quê? Senão você vai estar sendo o quê? Amorofóbico. E sendo amorofóbico, você está tendo fobia ao amor. Amar quem nos ama é um amor natural. É um amor fácil. O amor daqueles que retribui é um amor universal. É um amor que eu sinto e que uma pessoa lá fora que não conhece a Cristo também sente. Eu amar vocês é fácil porque vocês me amam. Eu amar minha esposa é fácil porque ela também me ama. Eu amar minha mãe é fácil porque minha mãe também me ama. Isso é fácil. Isso qualquer pessoa lá fora vai fazer também. Vai amar do mesmo jeito que eu amo. Se vacilar, vai amar de maneira até maior do que eu amo. Agora, uma pessoa que ama do jeito que Deus falou para amar, amar o teu próximo como você se ama. E o teu próximo não está falando você amar quem te ama, é o teu próximo. Quem é o teu próximo? Uma pessoa que é igual a você. Quando a Bíblia fala o teu próximo, não é uma pessoa que é próxima de ser sua amiga. O seu próximo é o humano que está do seu lado. A pessoa que está do seu lado. E eu provo isso com outro versículo. O Paulo, ele falou o seguinte: se possível for que vocês tenham paz com todos. Para você ter paz com todo mundo, você vai ter que amar muito os seus inimigos. Você tem que amar muito os seus inimigos, tem que amar o vizinho que joga lixo no seu quintal, não é não, senhor? Tem que amar o vizinho que faz barulho com aquele carro nas alturas, no horário em que você quer dormir, o que você precisa dormir. Você tem que amar aquela pessoa que chega agoniando sua mente o tempo todo. Porque se você não ama essa pessoa, você é um amorofóbico. Você tem fobia de amar. De amar o amor de Cristo. De amar o amor que Deus mandou a gente amar. É um amor que você ama por obediência e não por sentimento. Você ama porque Deus mandou você amar. Por mais que você sinta raiva daquela pessoa, por mais que você se irrite com o que ela faça, você vai lá e ajuda. Você vai lá e faz por ela porque você é um servo de Deus. Você ama por obediência. Até então, enquanto eu estava ali no meu tempo limitado, escrevendo sobre as fobias, eu vou aqui relatar a última fobia que eu lembrei. Mais pra frente, fobia no mundo de hoje. Fobia no mundo de hoje é algo que a gente vai descrever de maneira quase infinita, né? Tem fobia para tudo. Tem fobia para quem tem medo de qualquer coisa, tem fobia para quem faz algo, tudo é fobia. E o que é que eu estou querendo dizer com essas questões de fobia? Eu estou querendo dizer que o nome daquilo que é pecado está sendo mudado. Psicólogos, eles estão substituindo Deus. E essa é a última fobia que eu lembrei aqui, que eu lembrei de escrever, de inventar, né? Psicólogos estão substituindo Deus. As pessoas, ao invés de dobrar o seu joelho e contar para Deus, falar tudo para Deus, fechar a porta do quarto, rasgar o coração e dizer para o Senhor tudo aquilo que está afligindo as pessoas. E também compartilhar com os irmãos, que é um mandamento bíblico. Pedir uma ajuda de alguém que seja mais alicerçado, mais íntimo seu. As pessoas estão indo atrás de quê? Psicólogos. E muitas vezes esses psicólogos, eles são ensinados para não acreditar na sua fé. Eles são ensinados para olhar para você simplesmente como uma mente que deve ser levada para um caminho se for determinado assunto, deve ser levada para outro caminho se for outro assunto, que deixa você conversar e diz aquilo que você às vezes já sabe, e eles simplesmente não falam nada, só deixa com que você expresse aquilo que você já sabia, e isso nós fazemos nas nossas orações. É problema ir visitar um psicólogo? Não. É muito bom. Mas deixar com que o psicólogo substitua o nosso Deus, aí isso significa que nós estamos agindo com a fobia chamada deusofobia. Estamos com fobia de entregar-se a Deus, de falar com Deus os nossos problemas e vamos atrás de homens. Vamos atrás de pessoas que fizeram uma faculdade para entender a nossa mente. Se o humano fosse capaz de entender a mente,
os problemas da humanidade teriam sido sanados. Mas os problemas, eles só fazem aumentar. Significa que o homem está muito longe de entender a mente especial das mulheres. Percebe? Não consegue, o homem não consegue melhorar a nossa vida social com a mente. O que é que os psicólogos orientam para uma pessoa que está com distúrbio sexual? O que é que os psicólogos... Eu assisti o documentário O que é uma mulher? E lá mostrou que psiquiatras e psicólogos formados, muitos anos em atividades, eles não sabiam responder o que é uma mulher. Simplesmente porque não sabiam a resposta? Não. Era porque havia uma pressão social em que a resposta que eles sabiam qual era não poderia ser dada, porque se fosse dada, até a licença dele seria perdida por simplesmente falar a verdade do que é ser uma mulher. Então eles precisavam não falar aquilo que o paciente precisava ouvir. Ele precisava falar aquilo que a sociedade impunha ele a expressar para o seu paciente. Ele precisava falar, não, a mulher é aquilo que aquele que sente que é uma mulher é uma mulher. Isso é coisa de psicólogo se falar, deixando a pessoa mais doida do que já está. Dizendo, não, se você se sente, como é que você se sente? Me explique, por que você está achando que é uma mulher? Me diga, um cara barbudo, só porque tem uma melancolia com as mãos, um jeito de falar mais delicado, se achando mulher, vai com o psicólogo perguntar, doutor, acho que eu nasci no corpo errado. Aí o doutor vai e fala, por que você acha isso? Aí a pessoa fala, não, é porque eu tenho um comportamento tal, tal. Isso é simples de resolver, isso é simples. Nós vemos que a maioria desses comportamentos é desenvolvido por conta da infância. Esse comportamento é desenvolvido por conta de criação, por conta de laços sociais. Porque aquele rapaz que está se sentindo mulher, se ele tivesse nascido bebezinho e colocado junto com 2 gorilas, criando ele ia se comportar como um gorila. Então, se ele está se comportando como uma mulher, significa que os laços sociais dele, onde ele foi criado, todas as pessoas com que ele viveram, deixaram com que ele crescesse se comportando como uma mulher. Simples assim. Mas os psicólogos podem falar isso? E eu nem tenho formação. Para vocês verem. Porque agora tudo é homofobia. É preconceito. É isso e aquilo. A palavra de Deus está sendo deixada de lado. As pessoas não querem mais ouvir a verdade, elas querem ouvir aquilo que amasseie o coração, que dê uma inflada no seu ego, que facilite o seu modo de viver. E nós, como cristãos, não viemos aqui para ter uma vida fácil. Viemos para ter uma vida abundante em Cristo Jesus, mas com espada, com guerra. Então, nós temos que deixar de ser deusofóbico e passar assim a procurar mais a Deus quando os problemas baterem a porta. E esse é um dos votos que nós devemos colocar no nosso coração, não anotar em Bíblia, não anotar em bloquinho de nota, não. Isso é uma coisa que deve estar enraizada em nós. Devemos fazer esse pacto com o Espírito Santo de estar sempre aos pés de Deus para expressar os nossos sentimentos para Ele a todo momento. E para continuar, eu falei sobre a posse das coisas, e aqui tem o terceiro ponto, né? Você não tem que ficar se defendendo. Como assim, Anderson, você não deve ficar se defendendo? Tem pessoas que querem justificar os seus feitos. Eu fiz uma oração ali no hospital. Não, eu botei a mão na cabeça de fulano, é porque é para expulsar o demônio. É para a cura dela, justificando. Não, eu estou vestido assim, é por causa disso, daquilo. Os seus feitos, aquilo que você faz não deve ser justificado. Você fazendo fala mais do que você falando. Simplesmente, o que você faz diz o que você é. Eu sou uma pessoa de fé. Se você diz, não quer dizer que você é. Você é de fé? Vamos ver se você é de fé. As pessoas que estão ao seu redor, ela vai ver isso. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa de muita oração. Eu sou dizimista. Eu sou uma pessoa que ajuda os pobres. Eu sou isso e isso. Está se justificando? Isso é o que a gente cai lá atrás, como eu falei. Pessoas que são religiosas. Elas expressam o que elas fazem porque elas querem os devidos créditos pelos seus feitos.
Então, se você tem uma reputação que você quer zelar, essa reputação ela tem que ser zelada pelo que você faz, não pelo que você fala, e essa reputação ela vai ser protegida pelo próprio Deus. No livro conta uma história de um cachorro brincando com pano, rasgando um pano e tal, e fala que Deus faz isso com a reputação da gente. Joga, às vezes, a nossa reputação que nós tanto zelamos, que nós tanto idolatramos, ele joga aos cachorros para que ele dilacere a reputação, para que Deus construa uma nova para você. Porque muitas pessoas vêm para a fé cristã usando a reputação anterior para se alicerçar no meio cristão. Pessoas que eram cantores antes, elas vêm achando que vai ganhar muito dinheiro do mesmo jeito que achavam que ganhavam no mundo, no meio gospel, no meio evangélico. As pessoas, elas vêm lá do mundo com o mesmo estilo do mundo, ou seja, a nova criatura não existe. O nascer de novo, para quê? Não, eu simplesmente, se eu cantava funk lá, vou fazer um funk gospel, nada contra. Mas eu estou falando no sentido de que a pessoa quer trazer a bagagem do mundo para colocar no meio evangélico e colocando essa bagagem como reputação a ser zelada. Ah, eu já era esse cantor, é o meu talento. Não, aqui você vai ser humilhado, vai ser um barro e vai ser quebrado e você vai nascer de novo. Você será outra pessoa. Quem era o cantor de funk, quem era o cantor de arrocha, quem era, seja lá o que for lá no passado, agora você é nova criatura. Eis que as coisas velhas, elas se passaram. E tudo, não é metade, não é 10%, não é 90%, é tudo se fez novo. Então nós precisamos não defender a nossa reputação, porque senão Deus joga ela aos cachorros e deixa dilacerar para que nós venhamos aprender. Observe Matos Nascimento. Ele, para ser o que ele é hoje, ele precisou ser rasgado. Ele precisou ser destruído. Ele precisou não usar o dinheiro da fama que ele pegou lá no mundo. Ele precisou aprender a ser uma pessoa do baixo. Ele foi humilhado, ele foi pisado, ele teve que andar com a havaiana pegando fogo com um arame. Ele precisou, dali de baixo, reconstruir tudo com Deus. Percebe? Ele não pode dizer, Matos Nascimento não pode dizer que o que ele tem hoje é por causa daquela vida preguiça que ele vivia. Essa reputação ele não precisa defender. Porque tudo que ele tem hoje foi depois do convertimento dele. Tudo é destruído, tudo velho se quebra, o vaso ele é refeito quando Deus assim o quer fazer. Diz o seguinte, o ponto 4. Nunca passe adiante aquilo que prejudique alguém. Nós temos o costume, né? Jesus usava muito isso. Vai e não conte a ninguém. Aí a pessoa ia fazer o quê? Eu contava. Recentemente eu estava assistindo um episódio de um seriado em que fizeram teste social no episódio. Eu falando, talvez você não lembre. No episódio social, a mulher falou, eu tive intercurso sexual com meu namorado. E ela não teve, mas falou para uma fulana. Em menos de 24 horas, todo o ciclo social dessa pessoa sabia da notícia. E foi pedido segredo e foi falado de um para o outro. Essa outra mandou uma mensagem no celular para o outro, que contou para o colega. O colega foi lá e contou para o outro colega, que contou para o outro. E assim, a fofoca foi se espalhando. Uma mentira foi se espalhando. E todos sabiam, até que voltou de novo para quem? Para a própria pessoa. E a pessoa sabia que não tinha feito nada. A fofoca, a Bíblia fala lá em Tiago, diz que nossa língua ela é capaz de ser igual a um pequeno chama em meio a mato seco, num lugar seco. Dali, daquele pequeno fogo, você começa a espalhar, daqui a pouco está tudo queimado. E às vezes nem é verdade aquilo que foi espalhado. E nós sabemos que essa capacidade de passar informação nunca é da maneira original que foi feita. Às vezes você só fala com o irmão, rapaz, eu acho que fulano de tal está traindo a esposa.
Não, é porque eu vi ele assim, agindo de tal forma com determinada mulher e tal. Essa pessoa fofoqueira ouve, não obedece aqui, que se é para estragar a reputação do seu irmão ou de alguém, que termine em você. Ela não obedece isso. Ou seja, eu ouvi algo ruim de um irmão. Quem é que eu tenho que falar? Com uma pessoa que está sendo vitimada da fofoca. Vem cá, você estava assim, assim, assim. Porque teve uma pessoa que me contou isso, isso, isso. A pessoa foi diretamente ao vitimado. Não passou para um terceiro, um quarto, um quinto, porque você não tem controle daqueles outros, do que eles vão falar. O professor de história ele falou uma frase para mim, para a classe, e eu nunca esqueci. Ele diz assim, ó, não te abras com teu amigo, porque outro amigo ele tem. O amigo do teu amigo, ele possui amigos também. Então, quando você se abre com uma pessoa, essa pessoa tem um amigo, esse amigo tem outro amigo, esses outros amigos têm outros amigos. E aí os amigos, daqui a pouco a amizade está parecendo pirâmide, né? Um fala para 2, 2 fala para 4, 4 para 8, 8 para 16. Quando você vê, já está incontrolável a fofoca. Então, o que acontece? A pessoa fofocou, dizendo que viu um marido flertar com uma mulher. Acha que viu. Essa pessoa, em vez de ir procurar a pessoa, vai lá e fala com a colega. Fulana, Beltrano está traindo a esposa. A primeira falou que achava, não tinha certeza. Eu acho que eu vi, eu achei estranho. A outra fala afirmando. Essa outra fala, mulher, fulana de tal e fulano de tal, tá num love, eu acho que vai acabar aquele casamento. Aí a outra fala, rapaz, já vi até no tal motel. Outra já fala bem assim, eu acho que tá até grávida. E nem tem relacionamento mais com o marido da mulher, e nem o cara que tá pegando a mulher já tem relacionamento com a esposa. Se aparecer grávida, foi dele, foi do cara que tá traindo. Quando você vai ver, a mulher já tá grávida sem estar, o casamento já acabou sem ter acabado, e o cara nem sequer traiu. Às vezes o cara está conversando até com uma familiar dele. E aí o fofoqueiro, ao invés de barrar a fofoca, ele simplesmente volta para frente. Isso é um prazer que as pessoas têm. Ser fofoqueiro é, sim, também um prazer hormonal. A Bíblia fala que há pessoas que elas não conseguem dormir sem antes não fazer alguém tropeçar naquele dia. Eu preciso destruir a vida de alguém hoje. Preciso fazer alguém cometer um erro. A pessoa, ela acorda dizendo isso? Não. Ela acorda pensando isso? Também não. Mas as suas atitudes fazem isso. O jeito que ela age durante o dia diz isso que a palavra de Deus mostra pra gente. E próxima etapa, e pelo menos a última da primeira parte, nunca, jamais aceite qualquer glória. Nós temos que entender que somos pó. Literalmente, eu posso dizer isso. Nós somos pó. Nós somos terra. Porque as nossas propriedades, a ciência já descobriu que sim. A terra e nós é a mesma coisa. Se nós somos pó, quem nós podemos dizer que nós somos, além de pequenos servos, filhos e filhas de Deus? Não podemos dizer que somos nada. As pessoas, elas têm o costume de achar que são algo. Elas têm o costume de achar que podem fazer algo sem a devida permissão de Deus. E se eu não me engano, acho que também está escrito na carta de Tiago, ou não sei se não for Tiago, é a carta de Pedro, mas acho que é Tiago, fala bem assim, se você fizer qualquer coisa, antes diga assim, se o Senhor assim me permitir que eu fizer, que eu faça. Se o Senhor permitir assim, eu vou fazer isso. Se o Senhor me permitir assim, eu vou fazer aquilo. Os projetos, as ambições, no modo figurado da palavra, não de ser ambicioso, mas a vontade de alcançar alguma coisa. Todas essas vontades, esse querer nosso, tudo isso deve sim colocar o Senhor na frente. Porque se nós não colocarmos o Senhor na frente, nós vamos achar que fomos nós que conseguimos algo. E quando nós achamos que conseguimos algo, eu falei agora sobre Matos Nascimento. Se ele está rico hoje, em prol da sua riqueza anterior, ele ia atribuir essa riqueza a Deus? Ele ia atribuir o seu sucesso ministerial a Deus? Ele não ia.
E isso faz com que consciente ou de maneira inconsciente o homem atribua a glória a si próprio. E observe que esse atrair ou querer glória, aceitar glória, ela se abrange de diversas maneiras. Vocês sabiam que a igreja, os templos, eles são limpados por pessoas, eles são organizados por pessoas. E já foi falado aqui que se você sentar no banco e não se suja é porque alguém limpou. Essa pessoa, muitas vezes, ela não é vista. Mas tem pessoas que fazem isso, que limpa o banco, faz, e depois querem exigir algo, porque elas precisam ser gloriadas pelos seus feitos. A pessoa, ela tem uma função de porteiro, ela tem uma função de, seja lá qual for a função que seja considerada simples, eu particularmente não considero nada feito na casa do Senhor simples, né? Do mesmo jeito que eu estou aqui à frente falando, e para alguns de vocês é difícil fazer isso aqui, para mim também é difícil vir e sair limpando cadeira por cadeira, é difícil fazer qualquer outra coisa que para vocês são simples. Cada um na sua devida área. E não é por causa disso que nós devemos buscar glória para si, mas tem pessoas que ao fazer isso, elas precisam que isso seja mostrado. Ela precisa que alguém a elogie, ela precisa que alguém diga muito bem, parabéns, mãozinha na cabeça. Não. Todas essas coisas, quando nós fazemos algo, quando eu falo aqui na frente, quando você vem aqui e louva, quando alguém toca um instrumento, quando faz qualquer coisa, tudo isso, a glória tem que ser direcionada diretamente para Deus. Não tem que passar por mim, pelo pastor, por ninguém. Essa glória tem que ser direcionada para o nosso Deus. Se eu faço algo, a glória não é para mim. Se eu digo algo, a glória também não é para mim. Mas isso tem que ser atribuído glória ao nosso Deus. Porque quem é a estrela aqui? Jesus Cristo é o nosso Deus. Ele é a estrela, não nós. Mas as pessoas, elas gostam, de maneira consciente ou de maneira inconsciente, de querer um pouquinho de glória. Como é o pouquinho de glória que essas pessoas querem? Eu vou tentar de maneira reduzida porque o tempo não permite se estender muito. O que é querer esse pouquinho de glória? Atitudes de um religioso, como eu falei. Querer um pouco de glória significa que todas as coisas que você faz, você quer um reconhecimento. Querer um pouco de glória significa que você precisa que alguém veja que você fez. Significa que quando você faz sem ninguém ver, para você é melhor não ter feito. Significa que quando você faz algo e alguém recebe o crédito pelo que você fez, você corre atrás e diz, não, foi eu que fiz, não foi ele não. Você está buscando o quê? Reconhecimento e glória para si. E as pessoas, elas têm a mania e o costume, de maneira consciente ou de maneira inconsciente, de buscar essa glória, de querer esse reconhecimento. E às vezes as pessoas não entendem que Deus contempla tudo. Ele vê tudo. Não importa se fulano não viu, se Beltrano não viu, não importa se as pessoas atribuíram o que você fez a outra, não importa. O que importa é que Deus sabe o que você fez. Deus sabe o que eu fiz. Quando eu ajo querendo essa glória, significa que eu estou querendo tomar a glória que não pertence a mim. Pertence ao nosso Deus. Significa que quando eu quero esse reconhecimento, eu preciso de aplausos para valer a pena o que eu fiz. Então, se você lava uma cadeira, se você varre o chão, se você canta, se você prega, se você dizima alto ou baixo, se você oferta alto ou baixo, se você comprou algo ou deixou de comprar, se você fez algo ou deixou de fazer, não busque reconhecimento da parte dos homens sobre isso que você fez. Não busque reconhecimento da minha parte, da parte do pastor, da parte de Zé Augusto, da parte de Érica de Suilândia, de ninguém. Não busque essa glória, esse reconhecimento, porque se você buscar isso, há uma tendência de quase 100% de você andar o tempo todo frustrado pelos seus feitos. Porque se você busca a glória e a honra de homens, os homens tendem a frustrar os outros homens. Os homens tendem a derrubar os pensamentos e as vontades, os homens tendem a derrubar as expectativas dos outros homens. Então, quando você fizer, faça buscando
reconhecimento somente de Deus, não dos homens. Então, a primeira parte dessa mensagem é sobre isso. E no decorrer da semana, nós vamos falar na questão espiritual, uma vida cheia do Espírito Santo. Amém?